pessoal, tudo bem? Estamos aqui, eu e minha amiga Cristi, minha parceira, do canal Negócios e Vida também. E hoje a gente gostaria de compartilhar com vocês um pouco do que a gente tem conversado sobre liderança. E liderança é um tema bem importante, né, dentro das organizações, dentro dos processos, então, de desenvolvimento de pessoas. Mas nos últimos tempos a gente tem encontrado abordagens para poder falar de liderança de uma forma mais ampla e talvez para encontrar algumas, não soluções, mas algumas formas diferentes de instrumentalizar ou de informar ou fazer com que os líderes possam refletir e ter realmente uma visão que seja mais abrangente, que seja mais sistêmica também. Então, o tema que a gente queria falar um pouquinho com vocês é sobre liderança sistêmica, que a gente tem nomeado desta forma, né, para poder então abranger as coisas que nós temos conversado. É isso, Cristi? É isso. Então, hoje estamos aqui para a gente falar do liderança sistêmica, como a Márcia disse, e tem dois elementos que são cruciais na nossa percepção, né, Márcia? Que, na verdade, embasa essa nova condição, vamos assim dizer, de posicionamento da liderança nas empresas. Então, quando a gente fala em liderança sistêmica, a gente fala primeiro de um autocompromisso que a pessoa que assume essa posição de líder na empresa com o seu autodesenvolvimento, combinado com o segundo elemento, que é uma visão sistêmica. E nesse sentido, a gente gostaria de ampliar que esse termo visão sistêmica, que às vezes fica um pouco mais restrito com a visão sistêmica interna, para a gente considerar que são todos os stakeholders, né? Então, todos os envolvidos que tocam o negócio, seja interno ou externo, desde clientes, fornecedores, parceiros de negócios, funcionários, equipe, gestão e tudo que toca o negócio, para impactar diretamente o quê? A direção e a longevidade do negócio. Então, Márcia, esses dois componentes, né, autodesenvolvimento e visão sistêmica, Perfeito. Ele contribui para o que a gente tem conversado, do que temos inclusive chamado de liderança sistêmica. Então, eu queria que você contasse um pouco mais, né, para nós aqui nessa conversa, o que embasa, quais são os princípios sistêmicos que embasam o que a gente está chamando de liderança sistêmica. E acho até que um pouquinho mais do que isso, né? O que eu acho que a gente tem visto ao longo dos processos de desenvolvimento de lideranças é que muitas vezes o enfoque está baseado muito em competências, né? Está baseado na própria instrumentalização da liderança para que ela possa fazer atividades de gestão ou que ela possa também ser um líder inspirador. Eu acho que a gente tem vários conceitos nesse sentido, né? Mas quando a gente começou a olhar para princípios sistêmicos que poderiam ser aplicados à liderança, né, nós começamos a nos dar conta que isso seria de grande valor para a atuação do líder, né, e que de uma forma mais tradicional ainda não tem sido incluída, né, para que os líderes então tenham essa forma, vamos dizer assim, não só não só como visão, mas também como forma de atuação, né? Como um sistema de orientações, vamos dizer assim, para o líder, né? Baseado em princípios. E esses princípios sistêmicos que já são existentes, né? Eles começam pelo primeiro princípio, que é o do pertencimento, ou seja, quando o líder se dá conta, né, de que tudo faz parte, tanto as coisas que são positivas quanto as coisas que são negativas, tanto as pessoas que são uma contribuição tranquila, quanto as pessoas que são uma contribuição de outras formas, que trazem outras formas, né, e geram outros tipos até de conflitos muitas vezes, fica muito mais fácil então para o líder exercer o seu papel, porque nessa perspectiva de tudo faz parte, tudo está incluído, existe um campo, né, de permissão para que as coisas então
possam se ampliar também, né? Mas dentro de um campo onde tudo está incluído e eu não recuso e não rejeito nada, também a gente precisa aprender a lidar com as coisas que não são só positivas, ou precisa lidar com aquilo que é problema também, que faz parte da liderança. Mas eu acho que o ponto aqui, nesse princípio do pertencimento, é tudo faz parte e tudo, quando incluído, né, tende a ser solucionado de uma forma muito mais fácil. E aí não existe tanta dificuldade, talvez até um esforço que muitas vezes a liderança precisa fazer no seu dia a dia. Acho que é isso, né, Cris? Eu acho que é legal, me veio também um exemplo desse pertencimento. Às vezes as empresas procuram os RHs, os DHOs, para fazer algum programa, algum movimento de resgatar o orgulho em pertencer. E quando a gente fala nisso, toca essa lei, esse princípio sistêmico que a Márcia está trazendo, porque na verdade, quando a gente não se sente parte de um sistema, no nível, não tem como a gente contribuir como a gente poderia contribuir. E a liderança sistêmica, que tem um posicionamento inclusivo e de fato ele contribui para que esse movimento do pertencimento aconteça, ele percebe quando algo no clima, que é da onde a gente percebe esses sinais, está havendo alguma coisa que está distanciando ou negligenciando as pessoas se sentirem parte, até o orgulho de fazer parte, pertencer àquele sistema. Exatamente. E aí, quando ele consegue, então, incluir tudo, né, nenhuma pessoa precisa se sentir ou rejeitada, ou excluída, ou não contribuindo de fato. Existe um outro dado também, né, que muitas vezes as decisões são tomadas sem envolver as pessoas, né, que vão depois ter que executar aquelas questões relativas à decisão. Então, essa questão do envolvimento também está ainda dentro desse princípio sistêmico do pertencimento e da inclusão, né? A gente buscar todas as contribuições e buscar todo o envolvimento das pessoas, sem, como eu falei, sem nada recusar, sem nada rejeitar, e depois direcionando isso dentro do seu campo, do seu papel de líder e o seu campo de atuação. Isso que a Márcia está falando é muito importante, e tem um ponto que a gente às vezes fica assim, mas envolver todo mundo vai gerar uma lentidão no sistema, que a gente não está falando envolver todos, são as pessoas que vão tocar aquela execução. Só que é um paradigma, né? É um ponto de vista fixo a gente achar que vai causar uma lentidão. Quando a gente envolve as pessoas que vão tocar uma execução, de fato, primeiro, elas ficam mais engajadas, o líder demonstra que está confiando realmente nos envolvidos e flui de uma maneira muito mais rápida e até fluida a execução e o que tem que ser entregue de resultado combinado. E claro, né, que pode não se aplicar a todas as decisões, mas esse tempo que a gente acaba investindo, né, no envolvimento das pessoas que são necessárias para aquela execução, ele acaba depois sendo descontado, né, ou ele acaba sendo muito mais efetivo na parte da execução mesmo, né? Então a gente considera assim, esse é o primeiro princípio que é muito importante, então, dentro da liderança sistêmica. E um outro princípio que também é muito importante é o princípio que a gente chama da ordem, né? Ou do tempo das coisas, né? Ou da organização das coisas, se a gente for falar disso um pouquinho mais aplicado a organizações. Então a ordem, né, Cristian, acho que é uma forma, uma outra forma do líder olhar o sistema como um todo. Sim, e essa lei sistêmica é comum a gente perceber que quando ela não é cuidada, né, ou considerada, os conflitos de gerações que acontecem nas empresas. Incrível. Né? Porque não é o ponto, não é as gerações em si. É porque esse princípio sistêmico da ordem, por exemplo, quem vem primeiro precisa ser considerado. Não é que vai ser desconsiderado quem chegou depois, mas tem um respeito natural por quem chegou antes.
Então é comum a gente ver nas empresas alguém que chega novo, né? Quando eu estava no mundo corporativo acontecia muito isso, acredito que da Márcia também. Chegou alguém novo e deu uma ideia e alguém anterior falou, mas eu já dei essa ideia e nada funcionou. Só que se o líder sistêmico ele tem a condição de envolver, incluir e considerar a ideia que está sendo colocada com também a ideia que já tinha sido pelo menos mencionada, as coisas começam a tomar um outro formato. Então, a lei sistêmica, o princípio sistêmico da ordem, alguns movimentos de constelação sistêmica chamam até de hierarquia, mas talvez hierarquia cria um ponto de vista fixo de respeito sem se posicionar. O que nós estamos falando aqui é totalmente diferente. É respeitar quem veio antes e desta forma, como tem o princípio sistêmico pertencimento sendo cultivado, naturalmente todos terão o direito de se expressar considerando quem veio antes. E um outro ponto da ordem, Márcia, que eu vejo acontecendo nas empresas é uma questão também da estrutura organizacional. Porque quando a gente fala, né, do que a gente chama de organograma, cada empresa tem um desenho organizacional, isso também, quando está claro, tem a ver com o princípio da ordem, porque organiza o funcionamento da empresa. E isso torna muito fluido. E é muito comum a gente perceber que às vezes não está claro a função que eu faço parte agora, porque a função não é minha, né? Eu assumo uma posição dentro de uma estrutura organizacional. E aí toca o desempenho. E isso tem a ver também com o princípio sistêmico da ordem. Então, assim, a gente já saiu de modelos de estruturas mais verticais para modelos de estrutura mais horizontais, já saiu para discussão de equipes de autogestão, se era possível, se não era possível, se trabalhou bastante já com a autonomia das pessoas, que eu acho que isso é uma outra coisa, mas a gente não pode justamente confundir, né? O que gera nas pessoas uma autonomia ou uma responsabilização, né, por aquilo que ela faz, porque nós não estamos falando de dependência aqui. Nós só estamos falando de que existe, né, até no inconsciente da gente, né, uma hierarquia que não é uma hierarquia de poder, né, mas é uma hierarquia de chegada, né, é uma hierarquia daqueles que estão antes de nós em algum lugar, né, ou que chegam antes de nós. Então, às vezes parece um pouco, que gera um pouco de resistência a essa questão da ordem, né, porque obviamente que quem está chegando depois chega mais com ideias novas, né? Chega mais fresquinho, eu ia dizer, mas chega com ideias novas. E elas, óbvio que precisam ser aproveitadas, né? Mas isso não em detrimento de consultar, por exemplo, as pessoas que já estão na equipe, seria um exemplo, né? Ou de saber se essa mesma solução já foi discutida em algum outro momento, com pessoas que já estão há mais tempo na empresa, por exemplo, que podem se sentir excluídas, né? E a gente faz aí uma desordem, né? Uma desorganização desse respeito, vamos dizer assim, que se deveria ter à questão da chegada, né? Perfeito. Essa questão da ordem toca, eu lembrei até do elemento, de um dos elementos que a gente falou, inclusive está lá no nosso canal Telegram e no YouTube, que é do elemento honra. Então, quando a gente fala no relacionamento, quando a gente fala honrar os parceiros de trabalho, honrar quem veio antes, tem a ver com isso que nós estamos falando do princípio sistêmico da ordem. E isso é vital para as pessoas permitirem criarem algo novo juntos. Sem isso, fica como se fosse um campo medíocre, né? E às vezes o líder, sem ser sistêmico, não consegue compreender por que as equipes não chegam num desempenho mais alto, porque provavelmente alguma dessas leis, nós vamos falar a terceira daqui a pouco, não estão sendo consideradas ou até negligenciadas. E ainda, em relação a esse segundo princípio da ordem, me ocorre que assim, nós vivemos um mundo tão dinâmico e as mudanças são tão rápidas e se fala tanto nas organizações ágeis, né, que as coisas precisam acontecer,
que este, com certeza, é um tema que acaba ficando um pouco esquecido ou ele fica um pouco negligenciado até, eu diria, né? Então, um líder sistêmico é um líder também que consegue incluir e que consegue trazer uma perspectiva de ordem de chegada das coisas, né? E com isso aí a gente já pode incluir um terceiro princípio, né, que é tão importante quanto os outros e que complementa então essa visão de liderança sistêmica. E esse terceiro princípio a gente chama do equilíbrio do dar e receber. É isso, né? E esse equilíbrio do dar e receber, para a gente já trazer bem prático para as empresas, é quando a gente começa a medir o desempenho das pessoas. Então eu fui contratada, né? Somos contratados por fazer algo, ou seja, assumir uma função, e eu até desenvolvi um termo que é responsograma, né? Assumir a responsabilidade daquela função no negócio, que não é minha. As pessoas às vezes também ficam apegadas a isso, e isso também vai impactar no baixo desempenho. Quando eu assumo esse responsograma, que é uma função dentro desse desenho, dessa estrutura, dessa ordem que está colocada, eu consigo o quê? Dar algo na minha contribuição, baseado nas minhas capacidades e competências, e logo a empresa recebe e retribui de uma forma, não só remuneração, mas às vezes empresas que têm prêmios, bônus, outros tipos de recompensas que valorizam esse princípio sistêmico que é entre dar e receber. O que é comum a gente ver que quando esse princípio é negligenciado, as pessoas de alguma forma economizam a própria potência e fica um desequilíbrio que vai impactar não só a empresa, mas o indivíduo e as equipes de uma maneira geral. E um outro ponto também que eu acho importante, né, é o líder sistêmico, vamos chamar assim, né? A liderança sistêmica sempre estar atenta, né, ao quanto que existe um balanceamento entre o que a pessoa está contribuindo e o que ela está recebendo da organização, né? Num vídeo anterior, a gente falou bastante sobre desenvolvimento contínuo, né? E nós chegamos a comentar que muitas vezes as próprias pessoas que trabalham com pessoas acabam deixando para um outro momento o seu próprio desenvolvimento, né? E o desenvolvimento, ele acaba sendo também uma medida, né, de dar e receber dentro da organização, porque assim como tem a questão contratual, né, seja ela formal ou não, mas existe também essa questão do quanto que eu estou recebendo da organização, no sentido de eu me vejo crescendo profissionalmente também, e o quanto que eu estou oferecendo para a organização. E do ponto de vista da liderança sistêmica, isso precisa ser sempre olhado, né? Às vezes a gente passa um tempo, né, sem olhar para as pessoas da nossa equipe, passa um tempo sem fazer reconhecimentos, passa um tempo sem olhar se elas estão devidamente capacitadas, muito em função dessa dinâmica, né, que eu falo que com demandas crescentes e tantas coisas para um líder dar conta. Mas quando a gente está falando de um líder que olha para suas pessoas, olha para o seu sistema, né, como um todo, neste princípio especificamente, há um equilíbrio também entre o que a pessoa percebe que está recebendo e também o que a empresa percebe que ela está oferecendo, né? Eu acho que tem uma questão que se complementa. E como é um princípio, né, sistêmico, tudo aquilo que feriu esse equilíbrio, poderíamos dar outros exemplos também, acaba fugindo, vamos dizer assim, escapando, né, da liderança, por mais que ela esteja consciente que liderança precisa inspirar as pessoas, que liderança mobiliza as pessoas em relação a resultados. Aí a gente entra naqueles conceitos todos que já existem, né, em desenvolvimento de lideranças, mas que a gente percebeu que precisava ir um pouquinho além, né, para que a gente pudesse então oferecer algo que está alinhado com novas tecnologias e novos estudos e tudo mais, e que então
para nós fez sentido como liderança sistêmica alinhada a esses princípios. Perfeito. Então, de tudo que nós falamos, o que é bacana a gente perceber? Que a liderança sistêmica logo vai ter uma responsabilidade sistêmica, né? Então, o que é uma responsabilidade sistêmica? Ela sempre considera o impacto no indivíduo, o impacto nas equipes e o impacto no sistema maior, que é o que a gente falou dos stakeholders envolvidos. E o que são esses impactos? Nem sempre são impactos visíveis. Muitas vezes são impactos que vêm de pontos cegos, que são ocultos, por isso que é liderança sistêmica, mas como a liderança sistêmica, o líder sistêmico, ele abre um espaço para aprendizagem contínua, como a Márcia falou, ele acaba criando espaço para o quê? Para novas percepções e até inovação acontecer, por conta dessas 3 leis sistêmicas serem consideradas de uma maneira natural e funcional no sistema. Então é isso, pessoal. Hoje a gente gostaria de compartilhar com vocês essa perspectiva, então, de liderança, né? Nós temos um canal que é Negócios e Vida. Por favor, podem nos seguir lá no Telegram e também nas redes sociais, que a tua é Cristi Mentora, Cristi.mentora no Instagram. E no Instagram, marcia.p.dias. É isso. Muito obrigada por nos assistirem e a gente espera estar contribuindo com vocês com outros temas, então, dentro dessa área de negócios. Até mais. Até mais. Obrigada.